Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai te explicar a diferença entre IPTV e Gatonete. Afinal, nos últimos dias você ouviu falar muito sobre IPTV, sobre o bloqueio das TV Box, e em contrapartida a gente ouve também muito falar de Gatonete, que é um termo muito popular e que vem sendo falado há anos. Então, nesse vídeo a gente vai te explicar as diferenças entre eles e como funciona cada uma dessas tecnologias. Beleza, galera? Falando sobre o IPTV, que é o que está bombando agora nas redes sociais, nos fóruns, nas discussões de bar. O IPTV é o nome de um protocolo de transmissão de TV. Até aí tudo bem, ele não é ilegal esse protocolo. Esse protocolo serve para ser transmitido TV e streaming via internet, sem a necessidade, por exemplo, de antenas. O IPTV, ele se popularizou justamente pela pirataria, quando foi o nome genérico dado às listas de transmissão de IPTV. Então você comprava um aparelhinho, como por exemplo uma TV Box, e bastava apenas ter a internet, pagando um plano muito barato de forma ilegal, e aí você tinha todos os canais de TV para assinatura, todos os filmes, séries e muito conteúdo. Já o Gatonete é o roubo de TV via satélite, quando você necessita de uma antena e internet ou quando você necessita de duas antenas. Esse é o Gatonete. As formas como são burlados os direitos autorais através da recepção do conteúdo e também da distribuição são diferentes. Uma só precisa da internet, que é o IPTV, e a outra, que é o Gatonete, precisa de uma antena mais internet ou de duas antenas. Acontece o seguinte: como o sinal é recebido na Gatonete? Ele é captado do satélite, então esse sinal ele é descriptografado através de programas e softwares e depois ele é mandado através dos servidores para a casa do cliente. Por isso que se necessita de uma antena, porque esse processo de captar o sinal vai ser feito lá na casa do cliente. E o próprio aparelhinho ele vai ser o responsável por descriptografar esse conteúdo através dos servidores piratas. Então, no Gatonete, nenhum conteúdo é armazenado nos servidores piratas. Os servidores, neste caso, os endereços de IP, eles vão apenas conter os programas que vão descriptografar este sinal. Já no IPTV, todo o conteúdo é armazenado em um servidor pirata e depois a gente, através das TV Box ou através de uma lista de IPTV lá no seu navegador, no seu celular, no seu tablet, você busca esse sinal, esses conteúdos neste servidor onde está armazenado toda essa gama de filmes, séries e canais ao vivo. O que acontece hoje? Hoje o IPTV é o grande vilão para a Anatel. Isso porque o Gatonete já vem há muitos anos sem ser derrubado, ou quando é derrubado, logo depois ele volta à ativa. Depois que surgiu o IPTV, com a sua facilidade de não precisar ser instalado nenhuma antena ou duas antenas na casa do cliente, nenhum técnico tem que ir na sua casa, ele se popularizou muito e o Gatonete perdeu um pouco de força. Então hoje você vê muito mais lares, muito mais famílias utilizando o sistema ilegal de IPTV e não o de Gatonete. Apesar que, nos últimos tempos, depois dessa pressão da Anatel, ficou mais viável na pirataria você ter o Gatonete na sua casa. Isso porque a Anatel não está dando muita bola para esse tipo de roubo de sinal, para esse tipo de pirataria. Tanto que a Anatel não falou nada no plano de combate em relação aos decodificadores, desses tipos de decodificadores que ainda são muito vendidos no mercado. O investimento que você vai ter no Gatonete, se você for utilizar esse método, ele é mais caro do que o IPTV. Isso é bom a gente diferenciar entre os dois. Isso porque você vai precisar de uma estrutura na sua casa para receber uma ou duas antenas, mais o aparelho que não custa muito barato. Além disso, em alguns casos você precisa também pagar um valor mensal, uma mensalidade, para os servidores que vão descriptografar essas chaves, beleza? Por isso que às vezes em alguns casos você precisa ter internet na sua casa, tá?
para o aparelho estar conectado e você poder descriptografar esse sinal para ele ser liberado na sua tela. Uma vantagem do IPTV é a oferta maior de conteúdos sob demanda, ou seja, de filmes e séries. Não que o Gatonete não tenha. Em alguns casos, o Gatonete tem também servidores de IPTV alimentando o aparelho que está na sua casa. Já o IPTV ele tem isso tudo nativo, então o servidor vai estar abastecido lá com uma grande gama de conteúdo que vai estar sendo disponibilizada para o cliente final na sua lista de IPTV. Beleza? Outra coisa que o IPTV tem vantagem é em relação à maior oferta de fontes de canais. Por exemplo, no Gatonete, quando um canal, por exemplo, o Sport TV não estiver funcionando, ele só tem uma fonte de sinal, que é aquela que está sendo captada via satélite. Já no IPTV, ele vai ter mais de uma fonte de sinal de outros servidores ou de servidores de backup daquela lista. Mas uma coisa que o Gatonete tem vantagem é em relação à qualidade de imagem. Isso porque o sinal está sendo recebido via satélite. É a mesma coisa que uma Sky ou uma Claro TV estivessem recebendo o sinal. E os aparelhos têm suporte, alguns deles, até a 4K em relação à resolução, também em upscale. Então o que vai acontecer? O Gatonete vai receber esse sinal limpo, sem ter que passar por nenhuma compressão de sinal, nem nada desse tipo. O sinal não vai ser esmagado ou não vai ser perdido no meio do caminho. É o sinal do satélite, a imagem limpa e pura. Já no IPTV, esse sinal é processado, vai para um servidor, esse servidor ele comprime o sinal cada vez mais para que seja transmitido de maneira mais satisfatória e a imagem final que você recebe em um aparelho de IPTV versus um aparelho de Gatonete é bem diferente. Beleza? Esses são os prós e contras. Hoje muita gente está voltando a partir pro Gatonete, para esse sistema de uma antena internet ou duas antenas. Isso porque, repetindo, como a gente já falou no meio do vídeo, a Anatel não está nem aí para esse tipo de receptor. Lembrando que quando há bloqueio desse sinal dos Gatonetes, ele vem muito mais da operadora do que da Anatel. Há alguns anos houve um grande apagão nesses tipos de aparelhos que durou mais de um mês, quando houve uma nova chave de criptografia lançada por algumas operadoras de TV via satélite. Depois disso, eles conseguiram descriptografar e quebrar a codificação dessa chave através dos softwares e depois disso nada aconteceu. Uma coisa também que é interessante a gente lembrar é que quando você tem um Gatonete com antena, você sofre com as intempéries do tempo diferente do IPTV. Quando chove muito, por exemplo, na sua região, esse sinal tende a cair, porque ele é o mesmo sinal que vem via satélite para as operadoras como Sky e Claro. Já no IPTV, esse sinal vai estar sendo alimentado via servidor e não vai ter problema com as mudanças climáticas. Cada serviço, cada tecnologia tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, lembrando que ambas são ilegais e nesse vídeo a gente só está falando das diferenças entre IPTV e Gatonete, o IPTV que vem sendo muito falado nos últimos dias em relação ao bloqueio das TV Box, beleza? Se você gostou desse vídeo sobre um comparativo desses dois serviços e as diferenças de IPTV para Gatonete, deixe no seu comentário aqui que é muito importante pra gente. Além disso, é claro, se inscreva no canal do Aprendemos Juntos, deixe o like e também ative o sininho das notificações para não perder nada. Lembrando que a gente está também no Insta em @aprendemosjuntos22, vai ser muito bom te ver por lá, beleza? Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!